Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Queria convidar todas as nossas crianças, o nosso time de bebês, time de crianças e time de bebês, também as respectivas tias, para já vir aqui à frente. É o momento de nós ouvirmos agora a palavra de Deus de uma forma direcionada, de uma forma expositiva, nos apresentando qual é a chamada do Senhor para nós nessa noite. Viu que eles estão animados, então esteja também com seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui em Sua presença, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, por meio das tias, coloque em Sua palavra o seu fruto dentro do coração dessas crianças, para que elas também possam celebrar o Senhor e conhecer o Senhor cada vez mais. No nosso culto, Senhor, que o Senhor, por meio da palavra do pastor, penetre no nosso coração e nossa alma e nos traga mais perto de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa rocha. Nós somos seres necessitados da Sua presença, necessitados da Sua palavra, para que assim nós possamos seguir em paz, Senhor, em Sua presença. É isso que nós pedimos. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Está, queridos, abrindo a palavra de Deus. Deus abençoe aí as nossas crianças. Abençoe nossas crianças, nossas tias. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Se você deseja receber a palavra de Deus, para poder ler, acompanhar a leitura e explicação, só levantar sua mão. Atos capítulo número 8. A partir do versículo 1. Todo mundo já está com a Bíblia aí, mas alguém precisa de Bíblia, é só levantar sua mão. A palavra nos diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Amém. Meu querido, você já deve ter ouvido falar uma expressão que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade? Aliás, é verdade? É? Então, fora aí a questão mais teológica, bíblica, né, sobre esta frase, né, vamos pegar o lado positivo da frase, que é uma sabedoria nela.
Qual é a sabedoria? Sabedoria que, às vezes, aos nossos olhos, uma situação, ela parece torta, né? Uma situação, ela parece meio estranha, confusa. A gente não entende muito bem o que está acontecendo. Mas Deus sabe o que Ele está escrevendo. O profeta Isaías vai dizer isso de uma forma assim, mais sofisticada. Ele vai dizer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, veja esse texto. A situação era a seguinte: Estevão, um dos líderes da igreja de Jerusalém, tinha sido morto a pedradas. A partir da morte de Estevão, todos os cristãos da cidade de Jerusalém passaram a ser perseguidos. E a situação era mais ou menos assim: se você ficar em Jerusalém, você vai sofrer o mesmo destino de Estevão. Então, todo mundo meteu o pé, todo mundo foi para outro lugar. A gente sabe que hoje, né, até hoje, nos dias de hoje, milhões de pessoas, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo são expulsos de sua casa, do seu povo, às vezes do seu país, por causa da perseguição religiosa. E aqui esses cristãos não foram diferentes. O autor vai dizer que todos os cristãos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Só que aí, nesse caso específico, podemos perceber a mão de Deus direcionando todos esses acontecimentos. Você já deve ter passado por aquela situação que, à primeira vista, aquilo é muito ruim, né? Você fica triste, você reclama, você se questiona, você não entende por que aquilo está acontecendo com você. Justo comigo? O que eu fiz? Será que eu mereço isso? Mas depois de um tempo, uma reflexão, você consegue entender o que Deus está escrevendo. O que Deus está escrevendo através dessas linhas. Da mesma forma, quando aqueles cristãos tiveram que sair de Jerusalém, foi um evento traumático. Momento de dor, de lágrimas, de sofrimento. Aquela igreja estava empolgadíssima, estavam crescendo, pessoas estavam sendo alcançadas, e de repente, algo totalmente inesperado. Anos depois, quando o livro de Atos, esse aí que está aberto na sua Bíblia, foi escrito, a igreja, entretanto, tinha entendido o que Deus estava falando. Mais ou menos uns 30, 40 anos depois, o Senhor mostrou para a igreja qual era o propósito dele. Veja você que lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, logo no iniciozinho, Jesus ele vai dizer aos apóstolos o seguinte: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. E aí Jesus apresenta para eles uma espécie de planejamento estratégico de onde eles seriam testemunhas. Primeiro em Jerusalém, que era a cidade deles. Depois a Judéia, que, digamos assim, era uma espécie de estado, né? A região. Depois Samaria, que é a região um pouco mais distante. E então, até os confins da terra. Então, eles receberiam poder e seriam testemunhas em todos esses lugares. Vamos botar assim: começa em São Gonçalo, depois eu vou para o Rio de Janeiro, os estados do Sudeste, e a gente vai para outras nações, outros países. Foi o planejamento que Jesus deu à igreja. Só que a igreja se esqueceu. Ou melhor, cumpriram a primeira parte. Por qual motivo? Sucesso. Muitas vezes o sucesso nos faz deixar de lado a vontade de Deus para a nossa vida. Nos acomodamos com as nossas realizações e não seguimos em frente. A igreja de Jerusalém rapidamente se tornou uma mega igreja, milhares de membros,
A primeira parte do plano de Jesus foi cumprida com excelência. A cidade de Jerusalém estava pulsando com o Evangelho. Todavia, isso não era tudo o que Deus queria para a igreja. Deus tinha mais. Deus tinha algo diferente. E aqui a gente deve fazer duas reflexões. Queria te convidar a duas reflexões nesse sentido. Primeiro, cuidado para que o seu sucesso pessoal não se torne um empecilho para você continuar crescendo espiritualmente. Sabe? E aí, quando eu digo sucesso pessoal, eu não estou falando apenas de sucesso financeiro. Sabe aquele momento que de repente tudo está bem na sua vida, tudo está se encaixando, tudo está funcionando, os seus projetos começam a se realizar, e você agradece a Deus, você se alegra, assim, poxa, obrigado, Senhor. O que está faltando? Parar, refletir. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que está faltando na minha vida espiritual? Em que áreas eu preciso investir? Querido, o sucesso é enganoso. Seja ele emocional. Está tudo bem, minha família, meus relacionamentos, eu estou me sentindo bem, né? Sabe quando você está em paz? Seja o sucesso profissional, financeiro, acadêmico, até mesmo o sucesso ministerial, que era o caso da igreja. Precisamos lembrar que ainda podem existir pecados na minha vida, pecados que precisam ser combatidos, disciplinas espirituais que eu preciso me empenhar mais. Eu preciso lembrar que eu continuo tendo o compromisso de servir ao reino de Deus, ou seja, eu não posso permitir que o meu sucesso, a minha realização, a minha vitória me leve a um acomodamento espiritual. E aí eu fico desfrutando, falando, contemplando aquele momento que eu estou vivendo, que eu esqueço o próximo passo que Deus quer para a minha vida. Viver o reino de Deus nesse mundo é viver o tempo todo lutando, constantemente, até aquele grandioso dia que Cristo voltará. Portanto, parar de lutar não é uma opção. Essa é a reflexão que você precisa ter na sua vida. Você está acomodado? Ou você está indo em frente? Você está lutando para ter uma vida espiritual mais em comunhão com o Senhor? Uma segunda reflexão tem a ver com a igreja, porque o texto nos fala de igreja. Como comunidade de Jesus, precisamos estar atentos sempre à agenda de Jesus, os caminhos da igreja, a direção para onde ela vai, deve seguir a vontade dele, a prioridade dele. A igreja existe para atender o projeto de Jesus nessa terra. É por isso que ele constituiu a igreja. Ele capacitou a igreja com a presença do Espírito e enviou a igreja ao mundo. Por isso, igreja não é algo dispensável no projeto de Deus. Ao contrário, Jesus gastou nada menos do que os 3 anos do ministério dele aqui na terra, preparando discípulos, os capacitando, para que eles fossem o quê? Suas testemunhas, sua igreja. Depois ele os envia para fazer novos discípulos. Depois de tudo isso, seria estranho agora, 2000 anos depois, de descobrir que Jesus estava errado. Não é verdade? Ao contrário. A igreja é o instrumento que Deus, através de Jesus, estabeleceu para reunir, congregar aqueles que creem em Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado e pessoas de perto e de longe possam ser alcançadas pelo Evangelho. Igrejas se perdem, comunidades se perdem, quando ao invés de buscar atender o projeto de Cristo, elas fazem de si mesmas o seu projeto.
a fama da igreja, o sucesso da igreja, o crescimento da igreja, nada disso pode ser o alvo da igreja. O alvo da igreja é a fama de Jesus, o sucesso do Evangelho, o crescimento do reino. Alcançar pessoas não para si mesma, mas para Cristo. O que era para a igreja de Jerusalém fazer? A partir do momento que a cidade de Jerusalém já estava sendo evangelizada, olhar para fora, olhar para outras regiões, enviar pessoas, investir na evangelização, na plantação de igrejas na Judéia e em Samaria. A igreja de Jerusalém continuaria fazendo o trabalho dela, mas outros lugares também seriam alcançados. O desafio era eles continuarem a ser igreja em Jerusalém, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, investir na expansão do reino em outros lugares. Só que eles não fizeram isso. Então, o que Deus fez? Deus escreveu certo por linhas tortas. Deus permitiu que a perseguição viesse sobre a igreja. Se a igreja não se movimentou intencionalmente para ir para a Judéia e para Samaria, a perseguição levou os cristãos para onde Deus queria que eles fossem. Querido, guarde isso no seu coração. Quando a gente não se movimenta para ir na direção da vontade de Deus, Deus movimenta a nossa vida. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez Deus esteja movimentando a sua vida para você acordar algumas coisas. Aspectos da sua vida espiritual que estão deixando, que você está deixando de lado. Pecados que você precisa abandonar. Mudança de atitude. Coisas que você precisa tirar da sua vida e outras coisas que você precisa incluir. Querido, se Deus está te incomodando, fica ligado. Ou você dá ouvidos ao que Deus está te falando, ou o Senhor pode começar a movimentar a sua vida. Repare bem, nós estamos falando aqui de castigo, também nós estamos falando aqui de coisas que o diabo faz, estamos falando do cuidado de Deus para conosco. Cuidado de pai para com filho. É só você olhar lá em Hebreus capítulo 12. O Senhor cuida dos seus filhos. Deus só disciplina quem ama. Essa perseguição que veio sobre a igreja foi disciplina do Senhor sobre aquela igreja. Uma disciplina que visava o crescimento, que mais tarde se consolidou. Algo óbvio, né? Mas é importante ressaltar: Deus estava certo, a igreja errada. E é nesse contexto que Filipe, um daqueles 7 homens escolhidos para cuidar da distribuição dos alimentos, lá em Atos 6, Filipe começa a pregar o evangelho na região de Samaria. Samaria, região que está ali ao norte de Jerusalém. A história de Filipe é contada aqui em Atos 8. E, para dizer que não falei de flores, se a igreja de Jerusalém errou ao não investir na evangelização de outras áreas, ela nos deixou um grande exemplo quando sai. Por quê? Versículo 4 vai dizer que os que foram dispersos por onde iam anunciavam o evangelho. A perseguição não tirou deles o ímpeto, a alegria de anunciar Cristo. A perseguição, ninguém ficou com medo. A perseguição não calou a igreja. Ninguém abriu mão da sua fé. Ninguém desistiu de ser cristão. Ninguém abriu mão da sua fidelidade, da sua obediência, porque problemas surgiram. Não podemos permitir que as dificuldades que surgem contra nós nos impeçam de servir ao Senhor. Não importa a dificuldade.
doença, problema no trabalho, falta de dinheiro, questões emocionais, familiares, violência, calamidades, enfim, pecados, frustrações, coisas que fazem contra a gente, coisas que a gente faz. Vivemos um mundo caótico. E enquanto vivemos aqui, teremos lutas. Mas nada disso pode paralisar nossa vida espiritual. Deus deu uma chacoalhada naquela igreja e eles entenderam o recado. E aí vem o desafio de Deus para a sua vida. Será que você está entendendo o recado, o que Deus está falando com você? Será que você está ligado naquilo que o Senhor está querendo te ensinar e te mostrar nesse momento que você está atravessando? Não deixe que lutas paralisem seu relacionamento com Deus. Veja, e aí vale um detalhe: não significa que um cristão tem uma espécie de imunidade contra problemas dessa vida. Também não significa que a gente vai vencer todos. O cristão fica doente, o cristão fica desempregado, o cristão tem problema emocional, familiar, o cristão sente desânimo, o cristão pode ter depressão, o cristão pode ser vítima de violência, o cristão morre. Por outro lado, o Evangelho ensina que, a despeito das circunstâncias, posso estar doente, sem dinheiro, cansado, perseguido, eu não estou sozinho. Aquele que me fortalece está comigo. Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso, quando você vai ler o capítulo, você vai ver que ele vai dizer, olha, eu fui fortalecido pelo Senhor quando me faltou dinheiro, quando me faltou comida, quando eu fui preso, quando eu fui perseguido. Mas eu fui fortalecido pelo Senhor também quando eu tinha recursos, quando eu estava com condições, quando tudo estava bem. Então quem me fortalece quando as coisas estão ruins e quando as coisas estão boas é o Senhor. Ele me fortalece independentemente das circunstâncias. Paulo também vai dizer para a gente lá em 2 Coríntios, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Porque na fraqueza aprendemos a depender de Deus. Muitas vezes o Senhor permite que você sinta-se fraco, para que você se coloque na dependência dEle. O amor do Senhor está sobre a sua vida, não importa o que você possa estar passando. Então, querido, nada pode, nada deve paralisar o nosso relacionamento com o Senhor, a sua comunhão com Deus, seu testemunho, sua participação no reino, não podem depender de circunstâncias. Esse mundo, estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos de todas as pessoas. A diferença do cristão é que a nossa esperança não está baseada nas circunstâncias, mas em Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte e está vivo. Agora olha novamente para Filipe, né? Filipe chega em Samaria, começa a pregar o Evangelho. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Filipe faz é falar de Jesus, está aí no versículo 12, ele anuncia o reino de Deus e o nome de Jesus. Bem, isso nos faz pensar sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho não é sobre o que eu posso fazer, sobre as minhas realizações, sobre as minhas possibilidades. O Evangelho é sobre Ele. É a história dele. Pregar Jesus é falar de quem Jesus é e do que Ele fez por nós. Jesus é o Filho de Deus que se fez ser humano. E por que, afinal de contas, o Filho de Deus se fez ser humano? Porque nós, seres humanos, criados por Deus, nos rebelamos contra nosso Criador, nos afastamos dele. E pelas leis que o Criador estabeleceu no universo, nós passamos a merecer a condenação de Deus. O nosso coração passou a ser controlado pelo pecado.
nossas ações passaram a ser contrárias à vontade de Deus, nossa vida passou a estar debaixo da influência de Satanás e o nosso mundo virou caos. Por tudo isso, Deus enviou o seu Filho. Jesus é o Filho de Deus que se tornou ser humano. Viveu nessa terra sem nenhum pecado. Fez em tudo a vontade do Pai. Morre na cruz. Para quê? Para sofrer a condenação que era sua. Ressuscita. Estamos aí na semana da Páscoa. Numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Num domingo, bem de manhãzinha, nas primeiras horas da madrugada, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Anunciar o Evangelho é dizer que nessa história existe um vencedor e o nome dele é Jesus. A vitória do Evangelho chega na minha vida quando eu reconheço esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Daí, querido, em primeiro lugar, o Evangelho, a história de Jesus não é nossa. O Evangelho é contar essa história. Em segundo lugar, o Evangelho é uma mensagem que requer resposta. Uma mensagem que precisa ser respondida. Veja você que as multidões creram na mensagem que Filipe estava pregando. O Evangelho demanda que você se posicione. Quem é Jesus para você? Existem opções. Um profeta que pregou alguma coisa legal, mas que ficou morto. Um doido que passou por essa terra, uma farsa, uma grande mentira, seguida por gente fanática. Quem é Jesus? O Evangelho nos diz que Ele é o Filho de Deus, Filho de Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz pela minha vida, ressuscitou e está vivo. É isso que você crê? Essa é a sua posição diante de Jesus. A primeira resposta que o Evangelho demanda é a fé, crer em Cristo. Pelas leis que o Criador estabeleceu no universo, é por intermédio da fé que eu experimento na minha vida a vitória do Evangelho. Ao crer, ao confiar, ao confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu experimento a libertação do pecado e de toda maldição, condenação que possa existir sobre mim. Somos redimidos, somos transformados em filhos de Deus, novas criaturas. Você é regenerado, nasce de novo para uma vida eterna. Vida eterna que já começa aqui agora. Vida em comunhão com Deus que não termina na morte. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, vai dizer: a vitória, a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus. Primeira resposta que temos ao Evangelho é a fé. Segunda resposta que temos ao Evangelho é o batismo. As pessoas ouviram o Evangelho e eram batizadas. Ser batizado é ser recebido por Cristo na comunidade dos discípulos dele. Se o Evangelho fosse uma experiência para eu viver individualmente, cada um na sua, não seria necessário o batismo, né? Se fazer parte da comunidade chamada igreja fosse algo desnecessário, estas pessoas não precisariam ser batizadas. Basta, né? Filipe e os apóstolos diriam o seguinte: olha, vocês agora creem em Jesus, vão cada um viver a sua vida. Ponto. Né? Ponto. No entanto, fé é a condição para eu ser salvo. Batismo é a condição para eu ser igreja. E o projeto do Criador é que eu seja os dois. O batismo te vincula à igreja, e a igreja é a comunidade onde servimos a Jesus juntos. Porque no propósito daquele que inventou a igreja, os discípulos de Cristo devem se reunir, estar juntos, para quê? Para adorar Jesus.
Devem estar juntos para quê? Para se edificar mutuamente. Devem estar juntos para quê? Para que juntos atuem em prol da expansão, da promoção do reino de Deus. E preste atenção no detalhe. Ninguém no Novo Testamento se batizou, se autobatizou. O batismo não é algo que eu faço a mim mesmo, né? Não dá para eu chegar em casa lá, pegar uma aguinha e mandar ver, né? Então, se eu preferir imersão, procuro lá uma piscina para resolver o meu problema. Não dá para ser assim. Somos batizados. O verbo precisa estar sempre na voz passiva. Por 2 motivos. Primeiro, porque o batismo não tem a ver com uma experiência apenas individual. O batismo tem a ver com uma experiência de comunidade, de relacionamentos, de andar juntos, de povo de Deus, corpo de Cristo. E segundo, quem nos batiza é Jesus. Ele usa os instrumentos. Felipe, Pedro, pastor. Mas a igreja não é nossa. A igreja tem um dono e esse dono é Cristo. Então é Ele quem coloca você para dentro da igreja dele. É Ele quem te recebe. É Ele que te dá o privilégio. Então veja, o Evangelho é a história de Jesus. O Evangelho requer respostas. E o Evangelho também produz efeitos. Podemos identificar aqui efeitos do Evangelho nas nossas vidas. O texto diz que, junto com a pregação do Evangelho, sinais eram realizados. Toda vez que o Evangelho genuinamente é pregado, toda vez que Cristo é anunciado, sinais acompanham essa pregação, né? Aqui no texto vai dizer que pessoas eram curadas, espiritualmente libertas. O Evangelho é o poder de Deus. Deus continua agindo em nossas vidas através do Evangelho, ou seja, Ele continua curando, libertando, mas nem sempre Ele faz do mesmo jeito, nem sempre Ele faz da mesma forma. Há coisas que sempre acontecem quando o Evangelho chega na nossa vida. Então, todas as pessoas aqui que já tiveram a experiência de ter um encontro verdadeiro com Cristo, tem uma experiência em comum. Todavia, na história de cada um de vocês, há coisas que o Evangelho fez na sua vida que talvez não fez na minha. Coisas que o Evangelho fez na minha vida que ainda não fez na sua. Há aspectos individuais entre os efeitos do Evangelho, da ação do Espírito Santo. Veja, se eu tenho uma doença humanamente incurável e eu me render aos pés de Jesus, eu posso ser curado, se isso for da vontade de Deus naquele momento. Se não for, eu tenho a convicção de que eu serei recebido por Jesus de braços abertos, como Estevão. Se a minha vida estiver por um fio e eu estiver precisando de um milagre, e eu me quebrantar diante de Cristo, Ele pode fazer o milagre, se isso for a vontade dEle naquele momento. Nem todo mundo que se entrega a Cristo recebe a cura e o milagre que deseja, porque Deus é soberano. Nesse mundo sempre teremos limitações. Dessa forma, nem todo mundo que crê em Cristo é curado da sua doença. Também nem todo mundo tem um demônio que precisa ser expulso. Agora, quando o Evangelho chega na sua vida, quando você ouve quem é Jesus e o que Ele fez por você, você responde com fé, se entrega a Ele, Ele inicia um processo de cura e libertação. Cura de quê? Cura da incredulidade, cura das superstições, cura das idolatrias, cura do egoísmo.
Somos curados do vazio que habita a nossa alma. Somos curados das tristezas e frustrações que trazemos no nosso coração. Somos curados do desespero diante da morte. E somos libertos. Nossa mente, nossa vida, nosso caráter é liberto. Somos libertos de coisas e pessoas, relacionamentos que antes nos dominavam. Somos libertos de medos, de vícios, de compulsões, de complexos que nos escravizavam. Somos libertos de uma vida baseada em mentira, ganância, prostituição, consumismo, individualismo. Somos libertos de maus sentimentos, maus hábitos que trazemos dentro do nosso coração. Quanta gente tem uma vida presa em ressentimentos, presa pela culpa, presa por coisas que fizeram com você, presa por coisas que você fez, presa por medo de tomar uma decisão, preso porque não se dispõe a abrir mão, porque não consegue mudar o que precisa ser mudado. O Evangelho tem cura e libertação para a sua vida. Não é a cura para você nunca mais ficar doente. É a cura para você ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Para você ser alguém segundo a imagem de Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que nos seus pensamentos, sentimentos e atitudes evidencie os frutos do Espírito. Queria te chamar a atenção para uma coisa, já caminhando para o final. Talvez você não esteja doente, mas talvez você precise ser curado. É provável que você não esteja endemoniado, mas talvez você precise de libertação. Porque há coisas te dominando, te escravizando. É hora de colocar a sua vida diante do Senhor, para que a cura do Evangelho, a libertação do Evangelho chegue poderosamente na sua vida. As doenças do corpo tiram a nossa saúde, mas esse corpo não tem jeito. Esse corpo, ele vai morrer. Louvado seja Deus, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança de um dia vencer a morte e termos corpos transformados. Mas até lá, às vezes a gente traz doenças do caráter, doenças da alma, manias, doenças espirituais que nos afastam da comunhão com Deus. Não cabe a mim dizer para você qual é a doença que você tem, o que é que está te dominando, te oprimindo, te escravizando. Mas eu acho que você tem uma ideia do que seja. E hoje, quando a gente se coloca diante da história de Jesus, do Jesus que morreu, venceu, está vivo e agir aqui entre nós, sua vida pode ser transformada. O Evangelho é a história de Jesus. O Evangelho demanda que você se posicione. Quem é Jesus para você? O que é a igreja para você? O Evangelho produz efeitos na sua vida. A sua vida tem experimentado os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Peça ao Senhor para te trazer saúde espiritual. Peça ao Senhor
curar sua alma, seu coração, seus hábitos. Peça ao Senhor para trazer libertação. Às vezes são coisas simples, hábitos simples. Às vezes coisas mais profundas, que têm nos mantido, nos aprisionado, nos escravizado. Sentimentos. Coisas que até são lícitas, mas que têm nos dominado a tal ponto que nos tem nos afastado de Deus, tem nos impedido de estar na igreja, tem nos impedido de servir ao Senhor. Eu não tenho poder de transformar a sua vida, mas Jesus, o nome sobre todo nome, tem. O Evangelho tem poder, o Evangelho muda vidas, muda histórias. Peça ao Senhor a mudança que você precisa. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Senhor, nessa hora nós louvamos o Teu nome porque o Teu Filho se fez homem. Louvado seja o Teu nome, Senhor, glorificado seja o Teu nome, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, porque não há mais sobre nós condenação. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus está vivo. E esse é o Evangelho. E essa é a igreja que anuncia o Evangelho. Se há entre nós, outras pessoas que ainda não responderam adequadamente a esse Evangelho, que o Teu Espírito Santo venha incomodar, venha trabalhar e venha mover. Para que nessa noite possamos nos posicionar. Quem é Jesus para mim? Que possamos, ó Pai, confiar no nosso coração e confessar com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor, Senhor de todo o universo, Senhor da nossa vida. Que possamos, ó Pai, olhar para a igreja do Senhor como a comunidade daqueles que se reúnem para servir a Cristo, lugar onde o Senhor mesmo traz outras pessoas, para que juntos a gente te louve, te adore e leve o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e para os confins da terra. Senhor, produz os efeitos do Teu Evangelho na nossa vida. Senhor, talvez aqui, Senhor, o nosso corpo está são, mas, ó Deus, há almas que estão doentes, há corações que estão doentes, há vidas, ó Pai, que têm trazido, Senhor, atitudes, comportamentos enfermos, para a glória do Teu nome, Senhor. Vem trazer cura, Senhor. Cura da mente. Cura-nos, ó Pai, de pensamentos errados, equivocados. Cura-nos, ó Pai, de sentimentos que só nos fazem mal. Cura-nos, ó Pai, de hábitos, de atitudes, de manias, de coisas que temos feito, de vícios, de compulsões. Cura-nos, ó Pai, de tudo aquilo que não corresponde ao Teu querer. Liberta-nos, ó Pai. E faz nessa noite, ó Pai, sair daqui homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres que reflitam a imagem de Jesus. Homens e mulheres que têm uma vida transformada pelo poder do Evangelho.
para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.